Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Vamos nós, meus irmãos, para a nossa sexta lição desse segundo trimestre de 2024, onde nós estamos estudando sobre o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esse ensinamento, esse trimestre que está falando sobre a nossa caminhada, o nosso modo de caminhar, o princípio da nossa caminhada, os nossos inimigos, a maneira de caminhar. E hoje vai falar sobre as nossas armas espirituais. Se na semana passada nós falamos a respeito dos inimigos do crente, onde nós estudamos três principais inimigos do crente, que é o diabo, a carne e o mundo. Então são os três principais inimigos do crente que nós estudamos eles de forma separada, não muito resumida, mas de forma separada, para nós estarmos alerta. E nessa semana nós vamos falar sobre, essa lição da semana está falando sobre as nossas armas. Que armas que nós usamos nesta peleja durante a nossa caminhada, a nossa peregrinação, que nós já aprendemos que nós somos forasteiros e peregrinos, estamos caminhando para um objetivo, para o alvo, como Paulo disse. Paulo disse, não que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, dando a entender que não tinha alcançado, não tinha chegado, somos cristãos, entregamos nossas vidas a Jesus, confessamos a Jesus como nosso Salvador, mas ainda não conquistamos o que nós temos que conquistar. Nós estamos caminhando rumo ao nosso objetivo, que é a salvação da alma. Glória a Deus, o céu. Então, e que armas que nós vamos usar? Já que temos inimigos, estamos numa batalha espiritual, nós precisamos de arma. Armas, quais são as nossas armas? Essa é a lição. Textual, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Preste atenção, as armas da nossa milícia não são carnais. Observe, elas são espirituais, Mas ele ressalta aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, que elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que armas são essas? Verdade prática, diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Aí aqui vai já dar uma deixa do que vai ser estudado nesta lição. Temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Essas são as três armas que nós vamos falar nessa semana. A palavra de Deus, a oração e o jejum são as três armas fundamentais do crente. Então, eu já adianto que nós precisamos saber como manejar, saber como lidar. Nós precisamos saber como manejar com a palavra, nós precisamos entender da palavra, nós precisamos estudar a palavra, compreender a palavra de Deus na sua essência. Porque o que adianta eu ter uma arma se eu não a sei usar? O que adianta eu ter uma arma poderosa nas minhas mãos se eu não sei manejá-la? Então, a palavra de Deus, a oração, o que adianta eu saber que a oração é uma arma poderosa, mas eu não sei orar. Os discípulos perguntaram a Jesus, mestre, nós não sabemos orar, ensina-nos a orar. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, dando ali o escopo, dando ali as diretrizes, dando ali o esboço de como é uma oração realmente endereçada a Deus. Então, que adianta saber que eu preciso orar, mas eu também preciso saber como orar. Tiago escreve, pedi, quer dizer oração, e não recebestes, porque pediu mal, pediu para gastar nos seus deleites. Então existem orações que são orações que é o nosso coração. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Então nós precisamos saber como orar. Então o que adianta eu saber que a oração é uma arma, eu até me disponibilizar para orar, mas eu dobro os joelhos e não sei orar. Apesar de que a Bíblia diz que o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando dobramos o joelho com sinceridade,
o Espírito Santo intercede. Vide a oração como exemplo, a oração de Ana. A Bíblia diz que Ana, está registrado lá no primeiro livro de Samuel, Ana chegou lá no templo, Ana dobrava os joelhos, a Bíblia diz que os lábios de Ana se moviam, mas não saía voz da sua boca, e o sacerdote Eli não entendeu, achou até que Ana estava embriagada, mas Deus compreendia a petição de Ana, ela pedia com o coração. Então, a oração é uma arma poderosa, mas vamos saber como orar. Paulo fala sobre a ansiedade. Paulo diz assim, olha, lançai as suas petições diante do Senhor, não andeis ansiosos, lançai as suas petições ao Senhor. Então, um coração também ansioso, quando nós nos dobramos para a oração de forma ansiosa, nós podemos refletir, nós podemos verbalizar coisas de um espírito inquieto, ansioso, que às vezes não vai condizer com a vontade de Deus. Então precisamos saber como orar. E jejum também é uma arma poderosa, mas devemos também saber como jejuar, qual a melhor forma de jejuar. Existem muitas dúvidas acerca do jejum. Para que jejuar? Como jejuar? Existe o jejum intermitente? Existe o jejum parcial? Como é essa questão do jejum, né? Devemos também saber. Então, de fato, a nossa lição vai falar sobre essas três armas: a palavra, a oração e o jejum. Vamos lá? A leitura bíblica eu não vou fazer, Lucas capítulo 4, do 1 ao 4 e depois de 16 ao 20. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Introdução, vamos lá. Na lição anterior estudamos a respeito de três opositores que se mostram como obstáculos de nossa jornada. Já falamos que é o diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizaremos três armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada. Já falamos sobre isso. Falamos sobre os três inimigos principais do crente na última lição e agora as três armas, especificamente três armas que está à nossa disposição, à disposição de todo cristão, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja. Percebemos a batalha espiritual? Conseguimos compreender essa batalha? Nós estamos diante de uma batalha espiritual. Paulo diz que a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Nós temos os opositores, que é o diabo, a carne, que Paulo fala, e o mundo. Temos esses opositores, mas nós também temos armas à nossa disposição: palavra, oração e jejum. Vamos lá. Vamos primeiro tópico, as armas do crente. As armas, vai explicar aqui de uma forma conceitual que são armas, né? De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e defesa. O que são armas? Instrumentos de ataque e defesa. Isso é básico, a gente sabe, né? Qualquer uma criança talvez saiba dar essa resposta. O que são armas? São instrumentos de ataque e defesa. Ataque ou defesa, ataque e defesa. Isso são armas, né? Nas escrituras, os principais instrumentos de ataque são, as escrituras relatam esses instrumentos: espada, vara, funda, flecha, lança e dardo. Os de defesa são escudo, né? Escudo é de defesa, né? Eu ponho escudo para me defender, né? Tá os textos bíblicos aí que vale a pena você conferir. São escudo, capacete também é de defesa, impede, né? Paulo fala, o capacete da salvação, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis ou inflamados do maligno, inflamáveis e inflamados, porque ele está inflamado e se você der lugar, ele vai inflamar, ele vai causar aquele incêndio na sua mente e no seu espírito, de uma forma má. Escudo, capacete, couraça, né? Couraça que vai proteger o peito, vai proteger o coração. A couraça é a couraça da justiça, né? Que Paulo fala. E caneleiras, né? Protege aí as suas pernas, a sua perna, segunda parte ali das suas pernas. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel. Isso de uma forma literal, de uma forma material, né? Com a diferença de que
esta era instalado a colocar a sua confiança no Senhor, com diferença de que este que é Israel, era instado, eu li errado aqui, instado a colocar a sua confiança no Senhor. Então, ele está falando que essas armas, esses escudos, essas armas, tanto como de defesa como de ataque, eram usados pelos exércitos do mundo antigo e também por Israel, mas ele ressalta aqui que Israel era instado, quer dizer, ele era orientado a confiar no Senhor, né? O salmista diz: uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós fazemos menção ao Senhor dos Exércitos. Davi, quando foi enfrentar o Golias, ele fala assim: você veio para mim com escudos e com lanças, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, Israel, e como hoje a nova Israel, a igreja, ela é sempre instruída a confiar em Deus, confiar no Senhor, né? Entretanto, para os cristãos, armas aqui tem um sentido metafórico, quer dizer, só uma metáfora, só uma ilustração, que nós não vamos pegar em armas mesmo, material, porque a nossa batalha não é contra carne e sangue, está lá na leitura bíblica em classe, você deve ler também, né? Metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e os demônios que se valem do mundo e da carne. Aí citou os 3 inimigos lá da lição anterior, né? Que nossa luta é espiritual, né? Um exército comandado por Satanás, né? Que usa aí o mundo e a carne para tentar nos impedir essa caminhada. 2. As estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. Falamos na lição anterior. Não podemos ignorar os seus ardis, a sua sagacidade, né? Ele é sagaz, a sua astúcia, né? Aquela habilidade de enganar, que eu falei até na semana passada, que na minha opinião é uma das características mais perigosas do nosso inimigo, é a habilidade em enganar, é a habilidade em transfigurar-se e trazer uma falsa imagem para enganar. São os lobos disfarçados de ovelhas que Jesus falou, para a gente tomar cuidado com esses lobos disfarçados de ovelha. Então, estratégia do inimigo, precisamos tomar cuidado, né? Não desprezemos a sua força. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer, o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, arrebatar a boa palavra do coração, né? Olha só o que ele faz, tenta arrebatar a boa palavra do coração, está lá em Mateus 13:19 e outros evangelhos também, aí a parábola do semeador. Então, a estratégia vai tentar arrebatar, porque ele sabe que você, cheio da palavra, você é cheio do Espírito Santo. Por isso que uma das armas da nossa milícia aqui é a palavra. Então, sabendo ele disso, qual a estratégia dele? Arrebatar a palavra do seu coração, trazer confusão, trazer dúvida, igual ele fez com Eva lá no Éden. Tentar trazer confusão aquilo que Deus falou com você, a interpretação daquilo que Deus falou com você. Ele tenta arrancar do seu coração de alguma maneira. Buscar altas posições com mentiras, né? Então, o diabo também, uma estratégia dele pela mentira, ele vai buscar galgar um lugar de excelência, um lugar de destaque, né? Atos 5:3, onde vai falar de Ananias e Safira. Usar pessoas para atrair, né? Lucas 22:3 e 4, né? Onde ali Judas vai falar sobre Judas que trai a Jesus, né? Vamos lá. Pessoas para atrair, escravizar, né? Outra, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas, né? 1 Timóteo, capítulo 4, né? Aquelas doutrinas de demônios, ele tenta enganar, porque se está em jogo aí, preste atenção, se a palavra é uma arma para o cristão, ele vai também tentar usar a palavra como tentou usar lá no Monte da Tentação com Jesus, para tentar trazer uma palavra distorcida para tentar enganar o crente. Quantas pessoas estão enganadas com uma interpretação demoníaca e diabólica da própria palavra de Deus, né? Há uma máxima aí que diz que a Bíblia é a mãe de todas as
as coisas contrárias à Bíblia, todas as heresias, achei agora. Então, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por quê? Ela não tem esse propósito, mas muitas pessoas distorcem, como Pedro escreve, distorcem para o seu próprio proveito e para a sua condenação também. O chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Paulo muitas das vezes quis visitar alguns irmãos, algumas igrejas, mas ele mesmo declara, fui impedido por Satanás. Aí a gente não sabe claramente, porque a Bíblia não diz claramente como foi esse impedimento, o que Satanás fez para impedir Paulo de ir até essa igreja, né? Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como o príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2, destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é dominado de um Deus desse século. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Mais uma vez ressaltamos, não vamos ignorar. Todo o poder está na mão do Senhor. Deus é todo poderoso. O Senhor Deus, Jeová, Yahvé, aquela tetragrama antiga que era o nome de Deus, né? WHYH. Então, nós não podemos de forma nenhuma negligenciar essa força do inimigo, mas confiamos em Deus. Sinopse: as armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, o chefe de toda a força do mal. Então, sabemos quem é o nosso adversário, a sua astúcia, o que ele tenta fazer. Primeira coisa desse primeiro tópico aí, ele vai tentar arrebatar a palavra do teu coração, porque ele sabe que a palavra é arma para você, é arma para essa milícia. Sem a palavra você está desarmado, desorientado. O salmista disse, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. E mais uma vez ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a arma do crente, a palavra, crente, irmão, estudemos a palavra, nos dediquemos à palavra, gastemos tempo com a palavra, vamos realmente examinar. Jesus disse, examinai as minhas escrituras, porque vós cuidais ter nela a sua vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então temos que ter essa intimidade com a palavra de Deus, em oração e jejum. Segundo tópico, as 3 armas espirituais do cristão. Primeiro, já falamos a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lá no monte da tentação, ele falou isso com Satanás, quando Satanás diz, tu está com fome, transforma essas pedras em pão. Para Deus isso não é nada. Mas ele disse, não, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Também o homem vive, o homem espiritual vive da palavra que sai da boca de Deus. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Estudar a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. O estudo da palavra, a dedicação à palavra, a busca pelo conhecimento da verdade, da palavra. João 8, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma certa feita, não me falei mal, foi Pilatos que perguntou a Jesus, o que é a verdade? Quer dizer, existiam muitas verdades naquela época, como existem em nossos dias aí, muitas verdades, né? Há uma pluralidade muito grande, né, com respeito às verdades. Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu ponto de vista, ou a vista de um ponto. Então, muitas das vezes, o que você vai falar, para ele vai ser simplesmente um ponto de vista. Mas Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade, né? Jesus disse que ele é a verdade, ele não é uma verdade, ele é a verdade. Então só existe uma verdade, e essa verdade é Jesus. Então nós precisamos conhecer essa verdade, essa palavra. A oração, aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes
armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu, né? Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, Efésios 6,18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois na verdade é como se ela trouxesse um ajuste, um alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas de nossa vida. Então, Paulo ele não traz a oração como uma das peças da armadura, ele traz a oração como um ajuste. É como se a oração perpassasse, ou não, né? Como? A oração vai perpassar todos os aspectos de nossa vida, ele vai ajustando, vai fortalecendo, né? Porque na oração a gente se expressa a Deus e também ouve a voz do Senhor, né? Através da palavra. E o jejum 3, aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum, uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. No Antigo e Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. É um ato usado no contexto de busca de uma orientação divina. O jejum, para que serve o jejum? Para que eu tenho que jejuar? Sacrificar a minha carne? Eu preciso jejuar para ter o ouvido espiritual mais alinhado com as coisas do céu, né? Nós somos tentados a ficar perturbado com todos os nossos cuidados da vida, com toda a nossa correria cotidiana, com todas as informações que passam para lá e para cá e chegam até nos atingir. Estamos em território inimigo, somos rodeados, são dados, flechas sendo lançadas a todo momento para tentar nos tirar do foco. Então, o jejum ele nos serve para isso. Quando a gente jejua, a gente renuncia à carne, renuncia ao alimento da carne e começa a tentar deixar o Espírito Santo se fortalecer para que ele ouça, seja aquele contato com Deus, para que a gente possa ouvir e entender as instruções de Deus. O jejum serve para isso. As 3 armas espirituais que o cristão tem à sua disposição, a palavra de Deus, jejum e oração. Terceiro e último tópico, Jesus Cristo, nosso maior modelo. A gente falou isso também na lição passada. Vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas 4, né, no Monte da Tentação. Né? O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. Né? No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido. Né? Lá na transfiguração, o diabo, Satanás, usa a palavra, como a gente já falou aqui no início. E Jesus também usa a palavra, só que a palavra na boca de Deus é verdade. A palavra da boca de Deus, Deus tem autoridade, porque ele não só falava a palavra, ele vivia a palavra. Entende o que é a autoridade? Congruência. É você não somente falar a palavra, é você viver a palavra. Jesus lá em Mateus 23, ele diz, olha, na cadeira dos fariseus de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Escutai tudo o que ele diz, mas não ande em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não cumprem. Eles atam fardos pesados e jogam sobre os ombros dos outros e eles não movem nem com o dedo. Então, eles são incongruentes, porque Jesus tinha autoridade porque ele não só falava a palavra, ele vivia a palavra era realidade na sua vida. Então, você quer ser congruente? Você quer ser uma pessoa de autoridade? Jesus, quando foi elogiado, vamos dizer assim, foi reconhecido lá em Jerusalém, no seu tempo terreno, que muitos diziam assim, olha, a palavra na boca dele é diferente, porque ele fala com autoridade. O que é autoridade? Autoridade é porque ele falava e vivia aquela palavra. Ele falava do amor, mas ele realmente amava. Ele falava de caridade e realmente ele acolhia. Ele falava de abraçar e realmente ele abraçava as causas. E muitos hoje só falam, mas não praticam. Essa é talvez a realidade dos nossos dias. A gente tem muito discurso, tem muita narrativa, mas tem pouca ou quase nada de prática. Mas a autoridade vem através dessa congruência, desse alinhamento entre o falar e o praticar. Então Jesus é o nosso modelo. Aí 2, vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Então precisamos de viver em oração.
Precisamos buscar oração. Precisamos orar com seriedade. Ah, pastor, quanto tempo eu devo orar? Não sei. Se aplique em oração. 5, 10 minutos de oração, mesmo bem orado, entregue a Deus, ela tem muito resultado. 10, muito mais. Meia hora, você vai ter uma comunhão maior com Deus. 1 hora, uma comunhão muito maior. Se você realmente está ali focado, entregue a oração. Porque não adianta você dobrar os joelhos também e seu pensamento correr em 1000 coisas e você estar ali só com os joelhos dobrados para mostrar que está ali. É por isso que eu falo que às vezes 10 minutos de oração, 15 minutos de oração, tem muitos efeitos, se você realmente se entrega ali. Vivendo em jejum, é uma prática que está desconhecida nos nossos dias. Fora as pessoas que têm problemas médicos, que precisam realmente de um acompanhamento, de um remédio cotidiano, a prática de jejum é uma orientação para mim e para você, como eu já falei, para nós mortificarmos a carne, para nós deixarmos o espírito sensível e com afinação espiritual para ouvir a voz de Deus. Devemos de ver. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Então esse terceiro tópico está falando que Jesus deu exemplo de tudo isso. Jesus deu exemplo na oração, se separava para orar. Jesus deu exemplo no jejum. Jesus jejuava, buscava a Deus em jejum. Então a conclusão, o nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com as armas espirituais, palavra, oração e jejum. Bota isso no seu consciente, joga para o seu inconsciente agora e depois deixa ele lançar para o seu consciente. Palavra, oração, jejum. Qual é a arma da minha peleja, da minha luta? Qual a arma que é poderosa em Deus? Entendimento da palavra, estudo da palavra, oração e jejum. Palavra, oração e jejum. Essas são as nossas armas. Palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo da vida de nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Olha que coisa linda. Palavra, oração e jejum. Está se comprometendo com essa tríade? Está se comprometendo com essas armas? Está buscando essas armas? Conhecimento da palavra, estudo da palavra, leitura bíblica diária. Leitura bíblica, tire um tempo da sua vida para ler, do seu dia para ler. A gente arruma tempo para tanta coisa. Hoje com o avanço da tecnologia, hoje com os aparelhos celulares nas mãos das mais derradeiras crianças, que sabem mexer, haja vista muito melhor do que a gente. Nós tiramos tempo para ver as notícias, as postagens do Face, as postagens do Instagram, as postagens nos comentários e mensagens no WhatsApp. Nós perdemos tempo, gastamos muito tempo e não encontramos tempo para ler um capítulo da Bíblia por dia. Não encontramos tempo para ler um versículo. Ler e meditar, examinar, se alimentar. Jejum e oração também são importantes. Que Deus nos abençoe. Essas são as armas, as 3 armas estudadas nesta lição. Que Deus venha nos abençoar e nos dar a oportunidade de retornarmos para esse caminho. Vamos fazer esse compromisso? Retornar ao caminho do estudo e leitura da palavra, oração e jejum. E sigamos juntos. Jesus, eu e você.